Oi, eu sou o Gu Faria. Você já leu Dom Casmurro? Hoje a gente vai falar de uma das obras mais populares da história da literatura brasileira. A obra de Machado de Assis, que vem depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugurando a escola realista no Brasil, vai trazer uma trama bastante popular no imaginário do brasileiro. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Bom, essa não é a principal trama do livro ou da obra, mas muitas vezes é sobre isso que as pessoas falam. Sinopse da obra é a seguinte: depois de já mais velho, Bento Santiago vai contar suas memórias, a memória de sua vida, com base nos relatos de sua mãe, a Dona Glória. Ele volta até seus 15 anos de idade para relatar a sua relação com Capitu, uma vizinha de olhares maliciosos e que se apresentava, de acordo com o relato do autor, o próprio Bentinho, como uma menina beirando a vulgaridade, uma menina oblíqua, dissimulada, que, assim como a ressaca do mar arrasta a vaga da praia, puxara ali para o seu peito todo o amor daquele pobre menino inocente. Mas será que foi bem assim? No auge da relação amorosa entre aqueles dois jovens, a mãe de Bentinho havia sido lembrada por José Dias, um agregado da casa, de uma promessa que houvera feito quando o garoto ainda nem havia nascido. Caso a gravidez tivesse frutos, o menino deveria ir ao seminário. Bentinho vai ao seminário, interrompendo, portanto, uma breve relação com Capitu. No seminário, ele conhece seu melhor amigo Escobar. Dissuadido por Escobar de levar a cabo a formação de padre, Bentinho sai do seminário, assim como seu amigo, casa-se com Capitu, Escobar casa-se com a melhor amiga de Capitu, e haverá uma ruptura no livro, ou seja, uma digressão, que vai fazer com que a história, de repente, passe a se concentrar no ambiente da casa de Bentinho, mostrando a relação entre ele, Capitu e seu melhor amigo. Isso formará, na cabeça do leitor, como sugestão do próprio autor, uma espécie de possível triângulo amoroso. Isso porque Bentinho, o Dom Casmurro, autor da obra, se coloca como vítima de uma possível traição entre a esposa e o melhor amigo. Mas por que Bento pensa isso? Primeira coisa, Capitu se engravida e da união dos dois nasce Ezequiel. Ezequiel, que em muitos momentos da obra brinca de copiar trejeitos das outras pessoas, dentre elas Escobar. O problema é o seguinte: Bentinho, muito influenciado pela sua sugestão, imagina que o garoto, seu próprio filho, tem os trejeitos do seu melhor amigo e que se pareceria muito fisicamente com Escobar, aquele que conheceram no seminário. Somada a tantas outras sugestões, vai fazer com que o leitor realmente creia que Capitu traiu Bentinho com seu melhor amigo. Mas e aí? Capitu traiu ou não traiu? Antes de mais nada, a gente precisa entender algumas coisas que estão na entrelinha dessa trama de Machado de Assis. Bentinho começa a história dizendo que a sua memória é frágil, mas sua imaginação ela é fértil como as éguas da mitologia grega fecundas pelo vento. E que ele vai contar a história da mesma maneira como ele escreve um soneto, começando pelo primeiro e pelo 14º verso. Ora, soneto, forma poética idealizada pelo italiano Francisco Petrarca, é aquela forma, aquele esquema de métrica e rima que vai utilizar de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Logo, seria impossível ele começar pelo primeiro e pelo 14º verso, porque ele não sabe quais rimas ele utilizaria para preencher toda aquela poética no meio do texto. Isso sugere que Dom Casmurro, ou seja, Bentinho, ele sabe o começo e ele sabe o fim da história, e que ele vai preencher tudo aquilo que está no meio de acordo com a sua imaginação. Agora, faz-se necessário a gente pensar em como os nomes das personagens interferem na interpretação dessa narrativa. Dom Casmurro é também o autor dessa história, Bento Santiago. Casmurro é colocado pra gente como
como se fosse algo de melancólico, tristonho, cabisbaixo. Só que, na verdade, se você seguir o desafio do autor da obra e for ao dicionário, você vai perceber que casmurro, na verdade, significa alguém encasquetado, encucado, obcecado por uma ideia. Qual ideia? A ideia do ciúmes. Bento Santiago e Capitu. Bento Santiago. Bento, aquele que recebeu a bênção. Santiago, Santi. Ele não é só Bento. Ao mesmo tempo, ele é santo. E Capitu? Você já parou para pensar que o nome dela não é Capitu, mas sim Maria Capitolina? E que Capitu, na verdade, é um apelido dado por Bentinho a Capitu? E que Capitu, sonoramente, se aproxima muito com capeta? Se você prestar atenção, inconscientemente, ele vai jogando a gente para um lado de julgamento da mulher amada da obra, condenando Capitu de acordo com seu bel prazer. A gente não pode esquecer que a profissão de Bentinho é advogado. Eu me formei em Direito, eu sei do que eu estou falando. E Capitu, na verdade, não é aquela pessoa horrível, ou talvez não seja, que o autor traça pra gente. Bento, Santi e Iago. Quem é Iago? Em muitos momentos da obra, Dom Casmurro cita um personagem bastante particular e peculiar de William Shakespeare, autor britânico. Bentinho vai dizer, e vai se referir muitas vezes, à figura da peça de Otelo. Quem é Otelo? Otelo, na tragédia shakespeariana, é aquele que sofre de uma armação de Iago por ocasião de ciúmes de Desdémona. Iago, portanto, é a metáfora simbólica da traição, ou melhor, do ciúmes, da inveja, que vai estar materializado também na figura do agregado José Dias. Capitu, Capeta, Maria Capitolina. O que Machado quis dizer com esse nome? Maria Capitolina vem de Capitólio. Capitólio, local na Itália que é tido como centro das decisões do Papa em Roma. Assim como Capitólio é o centro das decisões da Igreja Católica, Maria Capitolina era o centro das decisões de Bentinho. Ele não tomava nenhuma decisão sem falar com ela antes. Isso mostra pra gente, na verdade, que Bentinho manipula, ou ao menos tenta manipular, a narrativa de acordo com seu bel prazer, uma vez que se trata de uma obra em primeira pessoa. E uma das grandes características do narrador-personagem de primeira pessoa é a quebra ou o conflito com a fidelidade dos fatos. E você, acha que Capitu traiu ou não traiu? Escreve aí nos comentários. Tchau! Não, tem que mandar assinar. Tchau. Tem que falar pra você que. Tchau. Tem que mandar assinar o canal, inscrever. Como é que fala? Escreve aí nos comentários e se inscreve no canal, que no próximo vídeo a gente vai debater mais conflitos da literatura brasileira. Achou que Bentinho é corno? Achou errado, otário!